Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos então retomar o estudo do recurso especial e do recurso extraordinário, tá? Lembrando que nós estamos aqui fazendo um gancho com o vídeo anterior, tá? Estamos analisando de forma específica o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera, então voltando aqui, ao nosso estudo, nós estamos estudando com detalhes o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Então nós estamos vendo, o que acontece quando o desembargador, presidente ou vice-presidente do tribunal, ele recebe ali um recurso extraordinário. Estamos analisando o que pode acontecer. Quais são as hipóteses que podem ocorrer diante desse juízo de admissibilidade do REX. No vídeo anterior, nós já estudamos, já analisamos duas primeiras hipóteses, e a partir de agora vamos dar sequência a esse estudo, tá bom? Vou chamar a nossa lousa. Muito bem, galera, então dando continuidade ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Terceira possibilidade, que pode aí acontecer, é o desembargador sobrestar o recurso. Suspender o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo, tá? Então, olha aí, novamente, nós estamos sempre aqui, não tem jeito, falando sobre precedentes, falando sobre recursos repetitivos, enfim. Então, essa terceira possibilidade é o sobrestamento do recurso que versar sobre uma controvérsia que tenha caráter repetitivo, tá? E que ainda não tenha sido decidida pelo Supremo. Em quarto lugar, quarta possibilidade, o desembargador pode selecionar o recurso. Ele pode selecionar o recurso como representativo da controvérsia constitucional para julgamento pelo Supremo como recurso extraordinário repetitivo. Tá? Não se preocupe, essa playlist nossa aqui é uma playlist sobre recursos. Nós não vamos falar aqui sobre recurso especial ou recurso extraordinário repetitivos, tá? Isso vai ser tema de uma outra playlist a ser criada no futuro, tá? Por enquanto, nós estamos apenas vendo o que pode acontecer com o meu recurso. Tá? Então, quarta possibilidade, o desembargador seleciona o recurso como representativo de controvérsia constitucional para ser julgado como recurso extraordinário repetitivo pelo Supremo. E quinta possibilidade, aí o desembargador efetivamente procede à admissibilidade. Então, como quinta hipótese, o desembargador efetivamente procede à admissibilidade do recurso extraordinário e, havendo admissão do recurso, esse recurso vai ser remetido ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a competência para julgar recursos extraordinários no Brasil, desde que esse recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Então, desde que o recurso não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral, tá? Ou de recurso
repetitivo. Beleza? Ou o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia. Então, recurso selecionado como representativo da controvérsia, ou ainda se o tribunal recorrido afastar o juízo de retratação. Então, o tribunal recorrido afasta o juízo de retratação. Ele afasta, então, o tribunal recorrido, ele afasta o juízo de retratação, tá? Bom, você percebe, então, que dessas 5 possibilidades, aqui nós analisamos a terceira, a quarta e a quinta, mas eu espero que você tenha assistido o vídeo anterior, onde nós analisamos as outras, tá? E dessas 5 possibilidades, você percebe que só a última delas se refere à admissibilidade ou inadmissibilidade do recurso, né? Todas as outras envolvem aí uma situação relativa a recurso repetitivo ou repercussão geral, tá? Pois bem, então, se o tema objeto do recurso não envolver repetitivo ou repercussão geral, a única hipótese relativa à admissibilidade é essa quinta que nós acabamos de estudar, né? Essa aqui, admissibilidade. O desembargador, ele analisa, né, se ele admite ou inadmite o recurso. Tudo bem? Pessoal, então vimos agora, concluímos a análise do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, tá? Muito bem. Avançando agora no tema, vou falar bem rapidamente, tá? Bem rapidamente do seguinte. Professor, a decisão da presidência do tribunal de origem é proferida por um desembargador. Sabe disso, né? Desembargador presidente ou vice-presidente do tribunal. Então, eu entrei com o recurso especial, eu entrei com o recurso extraordinário. Vamos supor, né, que o acórdão recorrido tenha sido proferido pelo TJ São Paulo. Então, é o presidente ou vice-presidente do TJ São Paulo que vai fazer o juízo de admissibilidade do recurso. Na verdade, especificamente no TJ São Paulo, o regimento interno prevê regra diferente, mas só para ilustrar, nos termos do CPC, é um desembargador que vai fazer essa análise. Portanto, a decisão é monocrática. A decisão, ela é monocrática. A decisão que admite ou inadmite o recurso especial, o recurso extraordinário, como elas são proferidas apenas por um desembargador, elas são decisões monocráticas. E aí você vai me perguntar, bom, professor, cabe recurso contra essa decisão monocrática proferida pelo desembargador presidente ou vice-presidente do tribunal? Veja, se você assistiu aqui a nossa playlist sobre recursos até agora, você se lembra que eu expliquei que contra decisões monocráticas de relator no tribunal, o recurso adequado é o recurso de agravo interno, tá? Acontece que essa decisão monocrática, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você vai ter que analisar o motivo pelo qual o recurso foi inadmitido, tá? Você tem que analisar o motivo pelo qual o desembargador presidente ou vice-presidente negou seguimento ao teu recurso especial ou ao teu recurso extraordinário. Então, cabe recurso? Sim, cabe recurso. Qual? Depende.
pode caber agravo interno, pode caber o agravo interno, tá? Porém, a depender do fundamento, pode caber um outro recurso que nós ainda não estudamos nessa playlist, que é o recurso de agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Este recurso aqui a gente ainda não estudou na playlist, tá? O agravo em recurso especial, o agravo em recurso extraordinário é um outro recurso que pode ser manejado contra essa decisão do desembargador que inadmite o recurso especial ou extraordinário, mas repito, dependerá do fundamento da decisão, dependerá da razão pela qual o recurso foi inadmitido. Por enquanto, eu me limito, tá, a dizer só isso, porque posteriormente nós vamos estudar esse recurso de agravo aqui, tá? Nós vamos estudar esse recurso e aí sim eu vou destrinchar essa matéria melhor com vocês. Tudo bem? Muito bom. Uma outra questão, um tanto quanto tormentosa, por assim dizer, é o seguinte. Beleza, professor, já vi que cabe recurso, pode caber o agravo interno, pode caber o agravo em recurso especial ou extraordinário, depender do fundamento, mas eu faço a pergunta, e os embargos de declaração? E os embargos de declaração? Cabe embargos de declaração contra essa decisão que nós estamos estudando aqui? Nossa, professor, mas por que a pergunta? Por que a pergunta? Porque, veja, se nós nos reportarmos ao artigo 1022 do CPC, ele diz que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial. Então, por que você está me fazendo essa pergunta? O 1022 não fala que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial? Então, por que aqui não caberia? Pois é verdade que a decisão de admissibilidade do RESP ou do REX pode ter alguns vícios a serem combatidos por meio dos embargos declaratórios. Por exemplo, se a decisão aí ela for omissa, tá? Acontece o seguinte. O STJ, inicialmente, ele decidiu que seriam manifestamente incabíveis. Então, o STJ, num primeiro momento, decidiu que seriam manifestamente incabíveis os embargos de declaração opostos contra a decisão de admissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de Origem. Tudo bem? Então, o que acontece? Num primeiro momento, o STJ disse o seguinte: contra essa decisão de admissibilidade do recurso especial, não cabe embargos de declaração. Tá? Não cabe embargos de declaração. Só que num primeiro momento, essa jurisprudência do STJ, ela gerou, melhor dizendo, problemas, né? Muitos problemas. E aí, o próprio STJ resolveu mitigar a sua jurisprudência, resolveu rever a sua jurisprudência, e ele passou a afirmar o seguinte: em regra,
Tudo bem? Não cabem embargos de declaração. Então, revendo o seu posicionamento original, tá? Revendo aí o seu posicionamento original, o STJ disse: regra geral, não cabe embargo de declaração contra essa decisão aqui, tá? Todavia, e aí a título de exceção, o STJ disse: sim, pode caber embargo de declaração se a decisão for tão genérica, tá? Se a decisão for tão genérica que então vai permitir o manejo dos embargos de declaração. Então, perceba que, excepcionalmente, o STJ permite os embargos de declaração contra essa decisão quando essa decisão for extremamente genérica, né? Extremamente genérica. O que é um conceito muito subjetivo, tá? É um conceito extremamente subjetivo, não é um entendimento que está em consonância com o artigo 1022 do CPC, tá? Mas é, pelo menos até o momento, a posição do STJ sobre o assunto, tá bom? Então, via de regra, não cabem os embargos de declaração contra essa decisão monocrática de admissibilidade, tá? Só caberá em casos excepcionais quando a decisão for muito genérica, né? O STJ fala tão genérica que sequer permita a interposição do agravo. O que é, repito, algo muito subjetivo, mas é, ao que tudo indica, tá? A jurisprudência do nosso STJ. Muito bem, meus caros, então vou parando o vídeo por aqui, tá? Apenas para a gente sintetizar. Nós concluímos o estudo da admissibilidade do recurso extraordinário, vimos então as 5 hipóteses do que pode acontecer quando o recurso extraordinário chega para o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, quais são as 5 possibilidades. No final das contas, nós vimos que somente a última, a quinta, né, é que fala efetivamente em admissibilidade ou inadmissibilidade do recurso. As outras 4, elas mesclam aí repercussão geral com recursos repetitivos, tá? Vimos que, portanto, essa decisão do desembargador, presidente ou vice-presidente, né? A decisão dele é uma decisão monocrática, porque é proferida por um desembargador só, então é uma decisão monocrática. Contra essa decisão cabe recurso, mas depende do fundamento da decisão. Pode caber o agravo interno, que é um recurso que nós já estudamos, pode caber um outro recurso, que é o recurso de agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, que é um recurso que a gente ainda não estudou aqui na playlist. Depende do fundamento, tá? Quanto aos embargos de declaração, o maior problema, tá? Envolve aí essa jurisprudência do STJ, que tá um pouco confusa, né? Mas o STJ, por enquanto, pelo menos, segue dizendo que não se admitem os embargos de declaração contra essa decisão, tá? Salvo nesses casos excepcionais em que a decisão for muito genérica, né? Mas aí é um problema cá entre nós, não é isso que o artigo 1022 do CPC fala, mas seja como for, por hora é a jurisprudência, tá bom? Próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo do RESP e do REX. Até lá!